Boa tarde, hoje é dia 28 de setembro de 2022, 50 anos de Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Nós temos a honra hoje de termos conseguido o aceite. Esse time editorial é um time que se esconde, não quer mostrar a cara, mas a gente conseguiu, teve uma boa acolhida da equipe da RBSO, e temos representantes da equipe hoje aqui para falarmos um pouco sobre esses 50 anos da revista. Para nós, do Fórum Acidente de Trabalho, é uma honra, uma grande alegria. Temos muita admiração, muito respeito pelo trabalho que vem sendo realizado na revista, pelas conquistas que vem alcançando aí. O professor Rodolfo, que está comigo aqui, vai fazer uma pequena leitura aqui de abertura dessa conversa e, em seguida, a gente passa para a apresentação de todos. Aliás, eu ia esquecendo de me apresentar, né? Eu sou ex-funcionário da Fundacentro, Hildeberto Muniz de Almeida, professor aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu, que os íntimos chamam de Pará, uma corruptela de Paraíba. Né? Mas o Rodolfo é colega de longa data, que mantém comigo aqui e com outras pessoas o Fórum Acidente de Trabalho. Aliás, o Fórum conta com a colaboração também de representantes, integrantes do time da RBSO. O Marçal já nos ajudou aqui em muitos momentos e outros colegas da Fundacentro também. A própria Fundacentro também nos apoiou em importantes momentos dessa vida de Fórum Acidente de Trabalho. Professor Rodolfo, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Como o Pará acabou de dizer, né, é uma satisfação e uma honra para o Fórum poder entrevistar essa equipe que está representada aqui pelos editores, né, pelo Eduardo, pela Leila, pelo César, pelo Marçal, né? E, enfim, nós estamos num momento interessante aqui do Fórum, que é conversar com vocês nessa perspectiva da comemoração, né, dos 50 anos que completa a revista no próximo ano, em 2023. Né? E essa revista ela tem seu início, né, foi a primeira publicação em março de 1973 e destacou-se o papel, naquela época, de divulgação de artigos científicos, mas com cunho mais prático, voltado para as questões brasileiras. Em meados de 2000, né, do ano 2000, a revista ganhou uma nova cara, consolidou-se como um periódico científico de acesso aberto e livre, com revisão por pares, voltado para o campo da saúde do trabalhador. Então, a ideia hoje da nossa entrevista é contar um pouco dessa história. Nós vamos pedir para os editores, né, que estão aqui com a gente, que a gente agradece muito também essa oportunidade, contar um pouco a história de como que é manter essa revista. É um desafio, um trabalho enorme. Eu também já fui editor da revista quando eu estava na ativa lá na Faculdade de Saúde Pública, né? Agora eu sou professor sênior, aposentei mais ou menos, porque a gente está ainda com orientação, pesquisa e um processo de colaboração com a Faculdade de Saúde Pública, mas eu também tive o prazer de ajudar nesse processo aí de editoria, né, de fazer parte do corpo editorial, né, da própria revista. E a gente sabe o trabalho que é um trabalho que não aparece, né, aparece o produto lá, o artigo, né, aparece, vamos dizer, o resultado da pesquisa, mas o trabalho, a atividade de editoria, de viabilização, né, é um trabalho insano, é um trabalho meticuloso que essa equipe, com muita competência, conseguiu colocar a revista, né, num patamar de respeitabilidade, de reconhecimento científico, tanto no Brasil como na América Latina e até no mundo. Né, e eu estava comentando com o Pará, olhando no próprio site da revista, né, uma notícia muito interessante, que talvez muita gente não conheça, que ela completou agora, em agosto, 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de acessos, né, aos artigos, à própria contribuição científica muito relevante que é produzida. Né? Então, a gente queria, no primeiro momento, cumprimentar todos vocês por esse trabalho, né, e elogiar esse esforço que muita gente não conhece.
Então, o fórum vai tentar, de certa forma, porque a gente também dialoga com esse campo da saúde do trabalhador, tem uma certa audiência, e a gente vai dar esse destaque, né, através dessa entrevista. Então, as pessoas que vão ter acesso ao canal do YouTube, né, vão ter a oportunidade, quem for assistir, a gente já pede para dar o like lá, para sinalizar positivamente, né, e se inscrever, aqueles que não forem inscritos ainda no canal. Então, a gente agradece bastante e gostaria que vocês podem iniciar aqui, né? A gente pede para o pessoal se apresentar, né? A apresentação da equipe, né? Vocês falarem um pouco da profissão, o que motiva vocês a estarem participando da revista, seus sentimentos, né, em relação ao prazer e as dificuldades aí que vocês enfrentam nessa questão de colocar essa revista, né, num patamar tão importante que ela tem hoje. Então, isso aí, Pará. Não sei quem vai querer se voluntariar. Pode ser o Eduardo, que ele falou que é o mais tímido. Bom, pode ser. Eu, primeiro, também quero agradecer, né, o espaço, o convite do fórum, para a gente ter essa oportunidade de poder conversar e passar mais informações sobre a RBSO, considerando, inclusive, que o fórum é um espaço importantíssimo de discussão de temas, né, relacionados à segurança e saúde no trabalho. Né? E acho que esse vai ser importante para a gente poder divulgar, né, ainda mais o trabalho da revista. Eu sou pesquisador da Fundacentro já há bastante tempo. De formação, sou engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em saúde pública. Então, minha área de pesquisa na Fundacentro é trabalho rural, né, sobretudo questões relacionadas a agrotóxicos. E há 16 anos estou no corpo editorial da revista, né, desde que houve uma reestruturação sobre a qual a gente vai conversar, vai ter a oportunidade de comentar. E estou como editor executivo, né, desse tempo, junto com o meu colega César Sarto, que está aqui também. E estamos enfrentando todos os desafios dessa área da editoria científica, né, que é uma área que cativa muito, é um mundo, né, existe um mundo enorme, né, sofre enormes transformações, né, em curto espaço de tempo. Enfim, é uma área motivante, né, e acho que é isso que me prende à revista, né, e até o fato de eu estar nativo até hoje, né, relacionado muito com essa atuação. Então é isso, acho que o Marçal talvez possa comentar um pouco mais. Você citou o César e ele foi citado, tem o direito de réplica. O César tem o direito de réplica, pode começar, Perfeito, então, se apresentando. Isso aí. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos que vão nos assistir. Meu nome é César Saito, sou tecnologista da Fundacentro, sou graduado em Ciência da Computação, tenho mestrado e doutorado em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará. E estou na revista como editor executivo desde 2014. E tem sido um período bem intenso, né? Um trabalho super dinâmico, não para, onde eu tenho aprendido muito. Né? Na Fundacentro eu estou no serviço de epidemiologia e estatística, e a oportunidade de trabalhar na revista, pelo menos na minha opinião, é que me mantém também atualizado, né, em como a saúde do trabalhador tem sido abordada em diferentes disciplinas, tá? E é muito gratificante poder depois ver o resultado como artigos publicados.
É isso, por enquanto é isso. Obrigado, gente. Muito feliz por estar aqui e dizer que sempre houve essa parceria, né? Eu acho que entre o Fórum AT e a RBSO, porque inclusive vocês foram palco de vários dossiês que a revista acabou lançando, né? E houve então essa parceria há um certo tempo já. Obrigado aí pela força que foi dada à revista e, sem dúvida, vocês têm sido um grande parceiro. A Leila pode fazer aí abrir um pouquinho. Obrigada, aí a voz. Rodolfo. Boa tarde também. Meu nome é Leila Pozenato Garcia, eu sou doutora em epidemiologia. Eu sou pesquisadora do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e eu estou atualmente em exercício na Fundacentro, onde atuo como editora adjunta da RBSO. Eu também sou atualmente coordenadora do Fórum de Editores da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Sou também editora associada de uma outra revista, a revista Gaceta Sanitária, que é da Sociedade Espanhola de Saúde Pública. Faço parte do Conselho Deliberativo da ABEC Brasil, a Associação Brasileira de Editores Científicos, e membro do Comitê de Políticas de Gênero da Associação Europeia de Editores Científicos. O que eu posso dizer do nosso trabalho na editoria é que é um trabalho de bastidores, né? Os editores trabalham para os outros, para os pesquisadores publicarem os seus trabalhos, né? A gente monta a cena para os outros, né, usarem o palco. Então, esse é o nosso trabalho, é realmente um trabalho que é feito por pessoas que são muito apaixonadas e comprometidas, né, com o que fazem. E, sem dúvida, ter a oportunidade de trabalhar na RBSO com essa equipe incrível é o que mais me motiva para continuar na Fundacentro. É isso aí. Muito bom, legal. Acho que o Marçal... Vou terminar, então. Bom, Rodolfo, deixa eu pedir só para eu apresentar o meu orientador. Na minha formação de ergonomia, foi o Marçal, meu orientador. Ele teve que carregar esse karma. Então, meu capa preta, professor muito querido, Marçal, com a palavra. Bom, então, agradeço, né, o convite, a oportunidade de fazer essa entrevista para o Fórum AT. Eu acho que o Fórum, eu até comentei em algumas ocasiões na Fundacentro, que foi uma das inovações mais interessantes do nosso campo, né? Assim, a quantidade de encontros que foram realizados superem muito o que uma instituição como a Fundacentro faz. E eu acho que esse dinamismo, né, fazer parte dessa ação coletiva, não importa onde a gente se encontra, em qual instituição, é fundamental que fazer parte disso, né? Isso para mim é um grande prazer. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de Minas, formado na Escola Politécnica da USP, que é um detalhe do meu passado que ficou para trás. Depois eu fiz doutorado em ergonomia no CNEM, na França. E desde 2006 eu assumi o papel de editor, e nesses anos a gente reuniu um grupo de pessoas das mais seletas da instituição, né, Eduardo Garcia, na época Minacato e Eduardo Algrande, com um projeto de reestabelecer a revista num patamar que parecia para nós devido. E isso e foi, a gente vai contar um pouco dessa história, uma tarefa hercúlea, um trabalho absurdo, com momentos alegres, momentos mais tristes, né, assim, críticas, elogios, mas o que importa, e eu acho que uma coisa que a Minakata falou desde o início, é que a gente tinha uma equipe que a gente era um coletivo mesmo, né? Ninguém estava ali buscando reconhecimento profissional, o que nós estamos procurando era reconhecimento da revista. E ao longo desses anos a gente teve a sorte de contar com outras pessoas que chegaram um pouco mais tarde, como o César e a Leila agora, que também tem esse espírito. Eu acho que é isso um pouco que
que dá sustentação hoje para essa fragilidade institucional que a gente assiste, é quando existe um coletivo coeso fazendo o que pode parecer uma pequena coisa, mas que é consciente e consistente. Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa perspectiva, e aí a gente pode discutir os 50 anos. Pessoal, nós temos uma série de questões para serem iniciadas, passadas para vocês. O Rodolfo vai conduzir essas perguntas, mas eu queria só pedir ao Eduardo. O Marçal citou rapidamente outros editores, até citou o seu xará, Eduardo Algrante, né? Eduardo, você gostaria de citar outros editores, outros integrantes desse time de editores, ou alguma referência especial ao time que toca mais os trabalhos administrativos também da revista aí? Você quer comentar alguma coisa a esse respeito? Por favor. Certamente. Bom, primeiro, a equipe se organiza em editorias, né? Então, nós temos, entre os editores-chefes, além do Marçal, Ada Ávila Assunção, né? Professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Eduardo Algrante, pesquisador aqui da Fundacentro, que atuam como editores-chefes da revista, né? Além da editoria executiva, nós temos a editoria adjunta, que é a Leila, e temos um corpo editorial aí de 41 editores associados de diversas instituições de pesquisa em âmbito nacional, principalmente, mas também alguns em países estrangeiros, em outros países. E entre eles, né, um que a gente pode destacar chama-se professor Idelberto Muniz de Almeida. E outro que a gente destaca também sempre foi Rodolfo, né? Rodolfo Vilela, que atuou também como editor da revista, né? Certamente a gente tem um corpo editorial muito expressivo do ponto de vista da representatividade, de atuarem como referência em diversos campos, né, da área da saúde do trabalhador, né? É uma área multidisciplinar, então por isso a gente precisa de um corpo editorial grande, e a gente tem todos esses nomes, né, no site da revista, que a gente já convida as pessoas a visitarem, né, sobretudo na página do Cielo, e ali a gente vai ter então todo o corpo editorial da revista, que foi recentemente, inclusive, reorganizado. A gente vai falar um pouco sobre isso também, um pouco mais para frente, a gente pode conversar sobre isso. E hoje nós temos assim um corpo editorial que é fundamental para a gente dar conta, né, dessa diversidade de temas que dizem respeito à área de saúde do trabalhador. Temos também, assim, a equipe de apoio, né? A gente tem uma equipe de apoio que é fundamental. Com 3 pessoas na secretaria da revista, o Júlio, a Tarsila e a Ângela. É uma equipe de alto nível, né? Eles são tecnologistas da Fundacentro, todos eles com mestrado. Eles fazem um trabalho excelente, de alta qualidade, e sem eles seria impossível tocar a revista. A gente agradece muito a isso, a essa possibilidade de contar com eles. Bom, Rodolfo, você assume então as perguntas, por favor? Vamos lá. Então, uma coisa que, assim, todo esse trabalho que vocês fazem é invisível, né? Como a Leila comentou, é um trabalho que vocês montam o cenário para aparecer um produto, né, chamado um artigo ou um dossiê pronto. Eu acho que seria legal vocês contarem um pouco esse processo, antes de entrar no detalhe da atividade, né, como que, vamos pensar,
o artigo desde a submissão até chegar, mas tem todo o trabalho que foi colocar a revista num patamar de reconhecimento. Eu me lembro, quando a gente, nesse esforço já de colocar a revista no Cielo, vocês comentaram que teve um período que a revista perdeu todas as citações, todas, né, as indexações. Então, como é que foi esse trabalho de recuperação? Se vocês puderem detalhar para a gente. Depois a gente entra em outras questões também. Pode ser? Eduardo, quer começar ou quer que eu... Você podia falar um pouquinho do histórico, depois eu falo da organização, mais da questão operacional. Tá? Então, na verdade, ao final dos anos 90, né, durante o governo do PSDB, né, do Fernando Henrique Cardoso, por uma decisão tomada em Brasília, a revista ficou 2 anos sem ser publicada. E alguém que achava que a divulgação de conhecimento talvez não fosse tão importante, né? Um cenário que agora começa a meio que se repetir, né? A continuidade dessas políticas. Mas ela ficou 2 anos sem produzir, e quando veio o novo governo, então do governo Lula, a direção decidiu que tinha que colocar a revista em funcionamento de novo. Só que tinha todo esse passivo, né, do tempo da revista sem ser publicada. Então, o que se fez foi, inicialmente, se publicar o que havia. Na verdade, foi feito antes, né? Depois de um tempo, eles retomaram, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, a publicação, mas eles juntaram artigos e publicaram 4 números em 2 números, ou 4 volumes, 2 volumes, e condensaram aquilo tudo. Só que a ideia foi brilhante, né? Para poder fazer isso, eles tinham que tirar o ano do volume do número. Então, a revista ficou sem os anos nesse período. E isso acabou que a gente começou a perder as indexações que a gente tinha, como a Lilacs, a Birene, que eram fundamentais para a difusão da revista. Quando o governo do PT veio, a direção da Fundação resolveu retomar esse processo, né, inicialmente de uma forma mais tímida, né, convocou pessoas para compor um conselho, procurou captar artigos, mas muito timidamente. E, num segundo momento, a gente foi chamado, né, eu, Eduardo Garcia, já pelo segundo diretor técnico do governo petista, o Carlos Sérgio da Silva, e ele deu uma carta branca para a gente, e nessa carta branca a gente pôde compor uma equipe engajada em resolver esses dilemas que a gente vivia, porque a gente era cobrado por não ter regularidade e periodicidade, mas a gente tinha poucos artigos, então a gente tinha que ter um mecanismo de captação de artigo, regularizar novos números, periodicidade. No início, a gente estava preso por contratos com gráficas, então que a gente só podia publicar um certo número. Então, a gente tinha uma série de amarras, mas que aos poucos, né, com a formação desse grupo e com uma estratégia, talvez o Eduardo vai detalhar mais um pouco, de realizar dossiês temáticos, a gente conseguiu, então, ter um número de artigos suficientes, acertar a regularidade, ao mesmo tempo que, com o dossiê temático, o primeiro foi sobre atividades saúde e trabalho no telemarketing, em que eu coeditei com a professora da Assunção, que hoje é editora-chefe junto comigo, a gente conseguiu ter um número com artigos de alta qualidade e que, de certa forma, se tornavam referência para o campo. Então, essa foi a primeira estratégia fundamental que a gente teve, ao mesmo tempo que a gente sempre procurou, em diversas ocasiões, uma política de busca ativa de autores, de artigos, né? Lembrando sempre que a gente tinha que ser extremamente rigoroso no peer review, que é uma das marcas até hoje, né? Que é um peer review extremamente
rigoroso, inclusive, o Eduardo vai comentar, do ponto de vista estatístico, né, Edu? Assim, esse processo, quando esse grupo que o Marçal mencionou, assumiu a revista, vamos dizer assim, né, nós passamos, então, a gente fez uma reorganização geral, né, tanto do ponto de vista da política editorial, do processo editorial e uma reformulação também da equipe de editores da revista, né. Passou-se também a definir, né, a organização interna da revista, criando a editoria executiva, porque até então a gente não tinha uma área dentro da Fundacentro que concentrasse todas as ações da revista, né? A revista tinha ações dispersas em várias áreas. E a gente conseguiu implantar a secretaria executiva também da revista, que foi isso que eu acabei de comentar, um apoio fundamental para que a gente pudesse operacionalizar, né, todo esse trabalho que é feito no processo editorial, né. Daí conseguimos gradativamente implantar um portal da revista no site da própria Fundacentro, foi a primeira vez que se tinha o acesso online aos artigos da revista. Isso tudo na década segunda metade dos anos 2000, mais ou menos, né? E trabalhamos muito nessa questão da qualidade científica e editorial dos artigos, atrás das indexações que a gente havia perdido, né? Então, implantamos várias políticas como essa dos dossiês temáticos, a avaliação estatística, que o Marçal se referiu, né? Já foi implantada desde aquela época. Esse processo é bem interessante para os artigos qualitativos. No momento da triagem, a primeira fase de avaliação dos artigos, esses artigos passam por 2 estatísticos experientes, é o Marco Lussacos e o André Maia, que fazem avaliações independentes desses artigos, né, e que servem para subsidiar a decisão sobre o fluxo do artigo, se ele é recusado, se ele segue no fluxo, ainda nessa fase inicial, né. Enfim, né, e a partir disso a gente conseguiu começar a atrair, né, com essas estratégias e os dossiês, atrair artigos de melhor qualidade, e começamos a recuperar e até conseguir novas indexações para a revista, e aos poucos a revista foi se reorganizando e tomando corpo. Legal. Talvez interessante, Eduardo, você entrar nessa linha. Eu lembro que uma batalha enorme foi a indexação do Cielo. Uhum. Eu lembro que era uma coisa assim, hercúlea, né? As exigências, a quantidade, periodicidade. Sim. Porque eles tinham um mínimo de exigência, vamos dizer, quantidade mínima anual. E a gente, eu lembro que nas discussões que ocorreram na época, fala, bom, mas o campo não produz tudo isso que eles pedem, né? O campo da saúde do trabalhador no Brasil, não, como é que a gente supera e como superou isso aí? Eu acho que seria legal. De fato, a gente foi tentando conseguir atender essas exigências do Cielo, né? Submetemos a revista em 2011, se não me engano, e fomos aprovados em 2012 pelo Cielo, e o que foi excelente, né, para a revista. O Cielo é a base de indexação mais importante do país e é um suporte fundamental para os periódicos nacionais. Eu acho que o Cielo consegue dar credibilidade, visibilidade para as revistas, além de todo o apoio, né, operacional que eles oferecem, inclusive de sistema eletrônico para acompanhamento dos processos editoriais, acesso a programas de verificação de similaridade, né, enfim, e outros benefícios, vamos chamar assim, que o Cielo oferece, né, além da política, né, editorial que o Cielo procura fazer com que os periódicos nacionais atendam para que se tenha mais visibilidade, mais credibilidade da ciência produzida no Brasil, né? Eu acho que Leila
pode até comentar um pouco mais isso. Leila, inclusive, participou, acho que ainda está, não sei se já terminou a gestão, porque está mudando nesse momento, mas Leila participou, inclusive, do comitê do Cielo, não naquela época, agora, né? Ela participou dessa última gestão aqui do comitê do Cielo. Talvez você possa comentar um pouquinho a respeito da importância dessa política do Cielo, né, para os periódicos nacionais. Né? Sim, né? O Cielo é a principal base indexadora das revistas científicas brasileiras, e realmente existem critérios muito rigorosos, não somente para ingressar na coleção, mas para garantir a permanência das revistas, porque uma vez que as revistas ingressam, elas são periodicamente avaliadas para ver se elas mantêm ao atendimento esses critérios, para que elas possam continuar indexadas. Então, o papel do comitê consultivo, né? No caso, né, eu era membro do comitê consultivo até o mês passado, é participar da avaliação dessas revistas. Então, tem uma avaliação que ela é mais quantitativa, né, que ela é mais normativa, em relação a outras bases que a revista tem indexada, indicadores de citações que a revista tenha, atendimento a questões de forma e tal, e uma parte da decisão que ela envolve também a qualidade, né, a avaliação da qualidade do conteúdo que é publicado. Então, realmente, as revistas que estão indexadas, que fazem parte da coleção Cielo Brasil, elas têm um selo de qualidade, né, um atestado de que aquele periódico, ele é um periódico científico com uma qualidade elevada. Legal, Leila, obrigadão aí. Vocês comentaram sobre a questão dos dossiês, né? Qual que foi a estratégia, né? Que foi... Rodolfo, antes dessa questão, eu queria pedir que os editores comentassem. A gente, nesse campo, no Brasil, ultimamente, a gente, assim, já nos últimos anos, se fala muito assim, tem um clássico produzido pelo René Mendes, da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. E essa denominação termina, vamos dizer assim, do ponto de vista do campo científico, pegando. É a denominação mais utilizada para descrever esse campo de conhecimento. E a revista, apesar do nome Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, ela termina se consolidando como um dos principais veículos de publicação relacionadas a essa produção que a gente chama hoje de saúde do trabalhador. Então, acho que seria importante que vocês comentassem um pouco como vocês veem a importância da revista para esse campo da saúde do trabalhador no país. Essa questão é fundamental, a questão da denominação da revista, e foi objeto de amplos debates ao longo desse tempo, né, de 2006 para cá. Que ele coloca uma questão, como a Leila colocou, de indexação. Né? Então, a gente pensou, né, considerou a possibilidade de deixar de ser saúde ocupacional para outro nome, talvez saúde do trabalhador, né, gente? Mas isso diminuiria as nossas possibilidades, por exemplo, de ascender à indexação da Cielo, por exemplo. Isso por um lado. Por outro lado, no mundo ocidental, né, anglo-saxônico, a denominação Occupational Health, saúde ocupacional, é que prevalece. Então, a gente sempre ficou entre a cruz e a espada, até porque nos outros países, né, sobretudo desenvolvidos, não existe esse debate que distingue, no nosso caso, como você colocou, né, inicialmente pelo René Mendes, depois por outros, como pelo Fadel, né, das Vasconcelos, da Fiocruz,
o que seria essa distinção entre uma saúde ocupacional que é praticada no seio das empresas, tecnicista, e uma saúde do trabalhador que considera aspectos ideológicos, políticos e tem uma ação mais voltada à saúde coletiva, por exemplo. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia, por meio das nossas políticas, trazer ainda mais à tona esses debates. Né? Para vocês terem uma ideia, o Lacaz já havia publicado na nossa revista, no início dos anos 80, artigos sobre a vigilância em saúde do trabalhador em Cubatão. Ou seja, as ações de vigilância de saúde do trabalhador já estavam nas páginas da revista há um certo tempo. Mas a gente que está muito, a revista muito associada à Fundacentro, ou seja, a um olhar mais tecnicista, né, do campo, né, a Fundacentro tem esse reconhecimento como instituição técnica, né, e a revista da Fundacentro seguia um pouco esses passos, né, até então. O trabalho editorial, para mim, foi fundamental no momento que a gente começa a colocar e provocar temas de saúde do trabalhador, tipicamente, associado a alguns dossiês, né, como esse que eu coordenei, a gente coeditou, eu, o Rodolfo, o Danilo Costa e o Lacaz, né, sobre políticas de atenção integral à saúde do trabalhador, que acho que é um marco na revista. O ensaio introdutório que a gente fez é um dos mais citados e que joga para cima no que tange aos indicadores bibliométricos. Então, a gente teve sempre essa atenção. Agora, por outro lado, o que a gente observava? A gente observava que nas grandes revistas de saúde pública ou coletiva, como a Caderno de Saúde Pública, a Revista de Saúde Pública, a Ciência e Saúde Coletiva, a Interface na Faculdade de Medicina de Botucatu e outras, o tema da saúde do trabalhador, ele aparece, ele é importante, aliás, os melhores autores do nosso campo costumam publicar também nessas revistas, mas o fato de você ter um locus específico, como o Vitor Wunsch disse num editorial em 2010, 2011, 2012, ou 2010, por aí, mostra bem a necessidade da gente ter um espaço, porque aí você permite que o debate aconteça e, de certa forma, você não influencia o campo, mas você contribui com o campo, trazendo essas questões, né, nos editoriais ou nos dossiês, que são, de uma certa forma, né, na verdade, o desenvolvimento científico ele é puxado pelos cientistas ou pela sociedade, né? Sempre vai ter essa discussão. A nossa questão é saber se situar nos momentos certos de colocar determinadas questões, e o nosso mecanismo maior entre eles, da publicação de dossiês, é a capacidade de pensar em editoriais que estão tangenciando esse mundo entre ciência e prática, pelo menos no caso do Brasil. Então, assim, a gente concebeu a revista, né, dentro desse processo de meados de 2000 até hoje, para que ela seja, de certa forma, muito próxima do campo, né, questione o campo responda, e a gente, dessa forma, se desenvolve junto com o campo que, em tese, a gente representa. Se vocês puderem complementar, né? Inclusive o ex-editor da revista e o editor camuflado de coordenador do fórum, vocês também podem, né? Eu acho que essa questão do nome, Marçal, você lembrou bem, eu tive a oportunidade nessa época aí de participar das reuniões. Trocar de nome significava perder todo o histórico da revista. Era como se ela estivesse começando de novo, né, por essas regras burocráticas dos sistemas de indexação. Se eu estiver errado, me corrijam.
Mas eu lembro desse debate, foi um dos debates, né? Não, era isso mesmo. Mais próxima. É isso aí. Não valia a pena, naquele momento, a gente operar. Mas, por outro lado, como eu disse, tem isso. A denominação internacional é Occupational Health, e a Leila não falou muito, mas uma das tendências, né, entre ciência aberta é a internacionalização, né, a publicação em inglês. Então, talvez a gente caísse até numa armadilha se a gente chamasse saúde do trabalhador e depois tentasse traduzir para os outros países, né? Que saúde ocupacional ainda é internacionalmente a expressão que é utilizada para representar esse campo do conhecimento e da ação. Correto. Muito bom. Bom, vocês já comentaram um pouco sobre a ideia dos dossiês, né? Assim, se a gente olhar no histórico aí a quantidade de dossiês que foram já lançados, como é que foi essa experiência? Qual que é o feedback que vocês têm, né? Animou mais ou não, né, o debate, enfim, vamos dizer assim, essa emergência de artigos, de solicitações, melhorou ou não? Podia comentar um pouco. Está sem microfone, Edu. Obrigado. Então, certamente foi uma experiência exitosa que até hoje a gente adota e acha importante, né? Porque você consegue reunir, né, temas e pesquisadores relevantes, né, na área, né? E você estabelece um conjunto, né, um produto, um conjunto de artigos, né, naquele tema e que muitas vezes acabam virando referências importantes para aqueles temas, né? Do ponto de vista de estratégia editorial, né, é muito bom porque você atrai artigos de melhor qualidade, né? Você estimula grupos de pesquisa que atuam naqueles temas a produzir e a submeter para a revista, né? Você aumenta o número de submissões e aumenta o número de aprovações, porque os artigos são de menor qualidade, né? Nossos dossiês, todos eles, sempre, os artigos são submetidos ao processo de avaliação por pares. A gente tem editores convidados que são especialistas naqueles temas, sejam da equipe do corpo editorial da revista e também de fora da revista, né? São pessoas de renome naqueles temas. Então, tudo isso propicia um contato muito intenso, né? Uma mobilização e resultados interessantes para todos, né? Para o público, para os leitores, para a revista. É uma estratégia bem interessante. A gente já teve a nossa média de quase um dossiê por ano, quase desde que a gente adotou isso. A gente já teve temas importantes como políticas de saúde do trabalhador, saúde mental, que é um dossiê de 2010 e é o mais acessado até hoje. Acidentes de trabalho, do qual vocês participaram, Rodolfo e o Deberto. Teleatendimento, reabilitação, agricultura, benzeno em postos de combustíveis, assédio moral no trabalho, intervenção em saúde do trabalhador, também foi um dossiê que mobilizou bastante, também com a participação de vocês dois. E mais recentemente a gente teve o Covid, né? Covid-19, também foi muito importante, né? A gente estabeleceu, inclusive, um processo diferenciado para tentar agilizar as publicações. E a gente tem alguns dossiês agora em andamento também, né? A gente tem 2 dossiês ainda que já receberam, um dossiê que já recebeu artigos, né, que estão começando estão no processo de avaliação, que é de epidemiologia, né, em saúde do trabalhador, e novamente a questão da saúde mental e da subjetividade, que é muito importante, né, nos nossos tempos de agora, né. Enfim, esse inclusive ainda está com
com a submissão aberta até o dia 13 de outubro, né, esse dossiê de saúde mental e subjetividade. Enfim, essa é uma prática importante para a revista, bem importante para a revista, né? Eu posso só acrescentar duas coisas que são. A primeira é que os grandes pesquisadores, eles têm tendência a publicar nas revistas melhor ranqueadas, né? Como eu disse, na saúde pública, no Brasil, revista de saúde pública, caderno de saúde pública, ciência de saúde coletiva, etc. Só que, né, e nós já tivemos essa experiência, né, Rodolfo? A gente escolheu publicar numa dessas revistas e levou 2 anos para ser publicado o artigo. Então, quando uma revista como a nossa, que em tese é menos ranqueada, atualmente está com um problema na indexação das revistas, né, no sistema de avaliação pela Qualis, pela CAPES, né, o Qualis. O número temático, como ele regrupa muitos artigos sobre o mesmo tema e de diferentes grupos de pesquisa, pode ser até interessante para um pesquisador, mesmo que teria mais interesse em publicar em outro lugar, publicar junto, porque a gente, o dossiê vira uma referência para aquele objeto de pesquisa, para aquela área específica. E um artigo puxa o outro, né? Porque, eventualmente, né, em geral, você tem um ensaio introdutório que dá o tom das questões e que atrai muitos leitores, e os outros artigos de pesquisa vão se incorporando e também passam a ser lidos. Isso é um ponto. Outra questão anedótica é que, como a gente passou agora para publicação contínua e online, mudou muito as condições de publicação do dossiê, porque antes a gente tinha que ser extremamente rigoroso nos prazos e a gente tinha que definir, inclusive, como tinha que ser impresso, né, uma quantidade de artigos e, eventualmente, ter 2 volumes. Então, é por isso que o Saúde Mental tem 2 volumes, né, Edu? Sim. Porque a gente se a gente fosse até o fim, a gente ia atrasar. Como a gente não podia perder a periodicidade, a gente optava sempre em organizar por volumes. E hoje, com a publicação contínua, isso não tem problema nenhum, né? Isso passa a ser simplesmente, os artigos vão sendo incorporados ao acervo da Cielo, na medida que eles foram devidamente aprovados. Então, essa é uma transição importante que eu acho que não coloca grande problema, como a gente está vendo agora, tanto no dossiê de intervenção, né, que você participou com a gente, quanto nesse recente da Covid. Legal. César, levantou a mão. Vamos lá. Eu queria só complementar o que foi dito até agora. Eu acho que quando a revista propõe um dossiê, ela também deixa de ser um espectador do que está acontecendo na sociedade para tentar também participar e movimentar a comunidade científica em torno de um determinado tema. Por exemplo, a pandemia da Covid, né? Pegou todo mundo de surpresa e a revista teve um protagonismo de poder lançar, então, um dossiê com esse tema, né? A pandemia da Covid e a saúde do trabalhador, e a gente teve uma excelente resposta da comunidade acadêmica sobre isso. Então, me parece que nesse ponto a revista ela pode também ir além do papel de simplesmente replicar o que está sendo feito na comunidade científica, mas também como estimular, né, para assuntos atuais. E isso é uma experiência muito interessante para a gente também, como editor. Obrigado. Legal, César. Eu acho que isso é um aspecto interessantíssimo, né? A revista passa a pautar alguns assuntos de interesse, né? Então ela não fica só esperando, né? Ela pauta, ela propõe. Eu acho que é um destaque bem colocado aí pelo César. Muito legal. Bom, nós estamos avançando aqui no tempo
uma das questões aí que seria interessante vocês comentarem um pouco o que está sendo pensado aí para a comemoração que está se aproximando, né, dos 50 anos. Se vocês puderem comentar um pouco, e depois a gente vai falar também dos desafios, né, o que vocês estão vislumbrando pela frente. Bom, posso começar comentando alguma coisa? A gente já teve, até o momento, né? A gente teve um lançamento de uma logomarca, né? Um selo, uma logomarca comemorativa do aniversário, né? De 50 anos. Organizamos um evento relacionado ao dossiê temático do Covid-19 recentemente, agora, foi bem interessante. Estamos realizando esta entrevista, né? Aqui com vocês, né? Temos uma previsão de lançamento de um aplicativo da RBSO para breve, para que se possa acessar, buscar artigos, compartilhar artigos pelo celular, pelas redes sociais, né? E está em andamento também um dossiê temático, né, especial, que nós mobilizamos, né, os próprios editores da revista, principalmente, né, para passar, né, discutir um olhar justamente sobre essas questões, sobre o passado, o presente e o futuro. Esse é da saúde do trabalhador, né, esse é o tema, né, desse dossiê. Enfim, são algumas atividades, certamente os demais podem complementar alguma coisa. Também nós estamos prevendo um evento, né, para o próximo ano, que vai ser um evento científico, mas também comemorativo do aniversário de 50 anos da RBSO. E nós pretendemos fazer esse evento na modalidade presencial, se o prédio da Fundacentro permitir que seja no auditório da Fundacentro, e com a presença, né, do corpo editorial, né, também, porque esse trabalho envolve uma grande equipe, como foi comentado no começo. E outras iniciativas que a gente também gostaria de fazer é registrar, né, esse histórico da revista, tanto por meio de textos, né, vamos publicar um artigo na revista sobre as métricas e indicadores, alguns editoriais também sobre essa história da revista, e, se possível, queremos também fazer alguns registros audiovisuais, né, de entrevistas com editores e ex-editores. Isso mesmo. Marçal, vai querer acrescentar alguma coisa? O César? Não, A Cris? Eu vou aproveitar isso. Para mim está dito, né, em termos do que a gente pensa fazer, e lógico, é uma pena porque a gente foi pego na pandemia, né, e aí dificultou um pouco, embora a pandemia tenha sido um momento importante, porque né, surgiram diversas tecnologias para se trabalhar à distância, mas, por outro lado, a gente teve pouca possibilidade de discutir presencialmente, a gente não sabia muito o futuro, né, e as coisas estão... Então, mas, de qualquer forma, acho que a gente tem uma programação interessante para o ano que vem. Todo mundo está convidado para participar e... Convidando, a gente vai, Marçal. Com certeza. Então, bom. Vocês vão ser convidados. Só para a gente, eu vou aproveitar uma provocação que o Pará fez no início, já pedir para vocês falarem os desafios futuros, né? Um dos desafios que talvez fosse interessante discutir são essas novas formas de divulgação científica, né? Porque a leitura de um periódico é uma coisa que muitas vezes restringe a um público, né? Como se fosse só o interesse do público acadêmico. Mas os temas ultrapassam muito, né, os assuntos, a temática. Né, o interessante hoje é buscar formas que alcance de forma, vamos dizer assim, amplamente a própria sociedade. Então, o último tema aqui da conversa, né, uma
proposta seria, então, vocês comentarem esses desafios futuros. O que vocês pensam diante dessas novas tecnologias, de novas formas de comunicação, né? O que a revista tem discutido aí para enfrentar esses novos canais, né, do mundo digital? Que tal aí, pessoal, comentar isso aí? O Eduardo, o César também, a Leila podem responder essa questão tecnológica mais melhor do que eu. Mas eu queria só dizer uma coisa, que eu acho que, curiosamente, né, e você notou bem o número de acessos da revista, a RBSO ela atinge um número enorme de profissionais da comunidade de saúde e segurança no trabalho no Brasil. É impressionante isso, né? E isso é um dos, vamos dizer, né, um dos elementos que a gente usa a nosso favor, né? Que essa quantidade, né? A gente tem uma popularidade enorme, até comparada com grandes revistas. E eu vou dar um exemplo de um artigo que você fez com uma aluna sobre o trabalho dos técnicos de segurança. Esse é um dos artigos que foi mais citado, né? Muito bem citado, com muitos downloads, mais do que citado, com muitos downloads. Então, eu acho que essas coisas andam juntas, né? Tecnologia e capacidade de percepção dos temas que a revista deve cobrir e publicar. A gente acabou não falando antes, mas também do ponto de vista temático, a reestruturação que a gente implementou na revista, né, participou da implementação, foi uma abertura do sentido do escopo temático, né, que antes era muito técnico, restrito, para questões mais políticas, mas também mantendo uma tradição de questões voltadas à prática, né, como, por exemplo, a questão dos técnicos de segurança, né, a gente ainda publica alguns artigos que têm repercussão na vida dos trabalhadores, no funcionamento das empresas, etc. Então, esse eu acho que é um desafio, estar na ponta acadêmica, né, no ponto da ciência, por um lado, mas, ao mesmo tempo respondendo às necessidades das pessoas que trabalham no dia a dia, mas sempre com um respaldo científico, né? Você publicou o seu artigo, mas ele tinha os requisitos científicos que o permitem publicar. Mas o tema era extremamente interessante para muitos profissionais, e por isso ele é um dos que tem um alto número de downloads, por exemplo. Marçal, para você, para o Eduardo também, eu espero que o César e a Leila atendam sua provocação, tá? Para comentar os aspectos tecnológicos. Mas eu queria só acrescentar na questão um recorte de que a gente vive nesses últimos anos também a emergência tanto de um movimento de revistas, por exemplo, que passam a cobrar a publicação, né? Então, para só publicar um artigo que seja que pague a publicação, o acesso restrito, né? E um movimento mundial de open research, né? De defesa do acesso livre a essas publicações. E a revista, a RBSO, acho que até por ser uma revista institucional, a gente espera que possa ser mantida por esse esforço, por essa decisão política mesmo, institucional. Mas a gente sabe que, por uma série de outras publicações que compartilham, às vezes, dos mesmos valores que a RBSO defende, enfrentam dificuldades e têm tido movimentos de introduzir a cobrança. Então, como é que vocês veem essas questões? E também, assim, tendo em vista esse desafio tecnológico, assim, para onde vai esse mundo dessas publicações para assumir esses novos espaços, se há
Agora eu queria que vocês até informassem para a gente, para o público, assim, como é que esse mundo editorial vem discutindo essa questão, se aparecem sugestões, se aparecem insights que possam orientar, ajudar, enfim, abrir picadas do que vai ser, o que vem por aí, né, nesse mundão. Então, que vocês tocassem também nessa questão. Só pegando uma carona para a provocação aqui, é interessante essa ideia da ciência aberta versus uma ciência vendida, né, que mercado, porque a maioria das grandes editoras mundiais, o sujeito publica, financiado eventualmente por um órgão público, por uma agência pública de financiamento, ele tem que pagar, ele não recebe nada, a empresa vende esse produto, né, falando do mercado. O pesquisador faz a revisão de graça, então um trabalho escravo, colocado, vamos dizer assim, a moeda é a tal da, vamos dizer assim, a boa vontade, né? A moeda é esse espírito voluntarioso do pesquisador, né? de acreditar na ciência e tal, só que por trás tem um processo mercadológico muito violento. Felizmente, a Celo, né, que é inclusive uma iniciativa que foi apoiada pela FAPESP, pela Agência de Pesquisa, né, do Estado de São Paulo, ela reverte um pouco esse mundo, vamos dizer assim, em vista de uma ciência aberta, do acesso aberto, da divulgação livre, né? Então, mas eu acho que é um grande debate interessante, aí bem provocado pelo Pará. Eu convidaria a Leila para fazer um comentário a respeito disso. Tenho certeza que ela pode fazer uma boa abordagem sobre isso. Só deixar o César falar antes, que ele tinha levantado a mão. Obrigado. Não, são excelentes provocações. César, está um pouco baixo o som agora. Vamos ver se assim funciona melhor. Assim funciona melhor. São excelentes provocações, colegas. Né? E a ciência aberta entrou agora direto no radar da revista. A gente está com vários desafios ligados à ciência aberta e a Leila vai explaná-los. Mas voltando alguns passos atrás, só para complementar um pouco o que o Marçal falou sobre os desafios, o que eu encaro como um desafio interessante para a revista é tentar se manter, por exemplo, em um bom ranqueamento no cenário nacional. Então, a RBSO tem crescido dentro, por exemplo, do Google Scholar Metrics para os periódicos que são publicados em língua portuguesa, e nesses últimos anos ela tem conseguido se manter entre os periódicos mais citados, entre os 100 periódicos mais citados nesse ranking, para um olhar de 5 anos atrás, né? Os artigos mais citados dentro desse período publicado dentro dos últimos 5 anos. E eu acho isso dá uma visibilidade muito boa para a revista, mas é um desafio para nós tentarmos nos mantermos dentro dessa métrica, né? E, novamente, essa questão, então, o apoio de espaços como a que o Fórum AT disponibiliza é essencial para que a gente possa fazer a divulgação dos artigos e penetrar um pouco mais dentro da academia, né? Eu acho que isso é um desafio bem interessante que a gente tem que tentar pensar em como solucionar juntamente com essas questões da ciência aberta, que a Leila acho que vai também fazer os comentários. Obrigado. Então, em relação à ciência aberta, existe um movimento global, né, no sentido de fortalecer esses princípios da ciência aberta, que não é só a publicação em acesso aberto, né, é a abertura de todas as questões relacionadas à pesquisa e à publicação científica. Então, envolve a abertura de protocolos, de acesso a dados, a códigos, né, e informações de outra natureza,
e essas questões se tornaram assim fortalecidas também com a pandemia da Covid-19, que evidenciou, né, a necessidade do acesso rápido, né, e democrático aos artigos científicos, né, à produção científica de uma maneira geral. Eu posso citar especificamente o lançamento da Declaração para a Ciência Aberta da Unesco, né, que coloca algumas questões de que os países membros, né, das Nações Unidas possam fazer, né, maneiras de atuar para fortalecer a ciência aberta no âmbito nacional e no âmbito global. A RBSO, né, então, é uma revista que está se adequando também por uma exigência do Cielo aos princípios da ciência aberta, com a publicação de dados, mas isso a gente depende também da colaboração dos autores, né? Então, é um movimento que a gente faz, que a gente incentiva, mas que ele deve ser em conjunto com toda a comunidade científica, porque, na verdade, a revista, a publicação científica é a ponta, né? É a etapa final desse processo da produção científica. Então, para que, por exemplo, um dado de uma pesquisa que teve coleta de dados primários com seres humanos, para que esses dados possam ser liberados de forma aberta num repositório, os sujeitos da pesquisa já têm que ter dado a sua autorização no momento do consentimento. Né? Então, isso é uma situação que vem, né, e que ela não a revista implementa e imediatamente isso acontece. Né? Então, existe um tempo para que a comunidade científica possa se adequar e adotar essas práticas. Agora, em relação à questão da publicação em acesso aberto, né, existem diferentes modelos, né? Existem modelos em que a publicação ela é de acesso aberto e as pessoas não pagam para publicar, né? Os autores não pagam, que é a modalidade da RBSO, que é considerada a melhor modalidade, né? Que promove o acesso aberto à publicação científica sem cobrar dos autores, mas a maioria das revistas que publicam em acesso aberto é na modalidade de pagamento, né? Que os autores pagam para ter o seu artigo publicado em acesso aberto. E existem também iniciativas que vêm sendo feitas em nível global, principalmente nos países do hemisfério norte, justamente se dando conta de que a pesquisa é feita com dinheiro público e o dinheiro público estava pagando ao mesmo tempo a pesquisa e ao mesmo tempo a publicação, e gerando um lucro exorbitante para essas grandes empresas internacionais que detêm né, não só a publicação das revistas, mas também as bases bibliográficas, né, e que produzem esses indicadores de avaliação e de impacto da ciência, que são métricas que são usadas para comparar países, para comparar periódicos, e, em algumas situações, até o desempenho individual de pesquisadores. Então, é uma situação, assim, bastante complexa, e que ela, na verdade, é criada por essa pressão excessiva que existe para publicar, né? Então, as pessoas são cobradas a publicarem e a publicarem em revistas de alto impacto, e elas caem nessa situação, então, de terem que, muitas vezes, pagar para publicar ou publicar numa revista que o artigo não vai ficar em acesso aberto. E uma alternativa que tem sido pensada e que tem sido começado a ser adotada como uma frequência é as instituições, né, na maior parte universidades, pagarem uma espécie de assinatura anual para essas empresas, esses grandes publishers, que contemple, ao mesmo tempo, cotas para publicação de artigos nos periódicos daquela empresa e o acesso aos artigos que são publicados, né, e que não são os artigos dos autores da sua instituição. Tá, então, são chamados acordos transformadores, e que eles buscam, então, né, otimizar esse recurso. Mas nós, né, como Fórum de Editores dos Periódicos da Saúde Coletiva,
a gente acredita que a nossa realidade no Brasil ela é diferente, ela tem que ser considerada de forma diferente, porque o que a gente produz aqui é muito relacionado à nossa realidade, né? Então, quando a gente fala de saúde coletiva, a gente fala especificamente em saúde do trabalhador, são questões que elas são muito particulares à realidade daquele local, à realidade daquele tipo de trabalho que é executado, aquela situação, né, de uma população específica de trabalhadores, de uma comunidade. Então, é importante que a gente tenha periódicos nacionais fortalecidos e que sejam veículos disponibilizados para que os autores possam divulgar a sua produção científica, né? Então, esse que é o papel da RBSO. E enquanto nós continuarmos editores, sem dúvida, a nossa política vai ser de manter, né, essa forma de publicação, que é chamado o acesso aberto diamante, de que os autores não têm que pagar para publicar na revista, né? E, inclusive, a revista, ela aceita manuscritos que podem ser submetidos tanto em português como espanhol ou inglês, e a maior parte dos artigos que a RBSO publica, eles são submetidos em português, e alguns deles a RBSO traduz para o inglês também sem custo algum para os autores. Leila, enquanto você estava falando, esse belo depoimento que você deu aí, que eu quero parabenizar a você e aos editores do Movimento da Saúde Coletiva e da RBSO, essa defesa desse movimento, desse diamante, né, como você estava chamando, eu estava lembrando de uma frase do velho sanitarista Carlos Gentili de Mello. Na época, ele escreveu a propósito da proposta do Prev Saúde, né? Quando saiu a proposta do Prev Saúde, que já defendia a organização de um sistema de saúde com os princípios que acabaram sendo consolidados na nossa ideia de SUS, né? Ele usou uma frase síntese para dizer: melhor só se for verdade, né? Então, eu queria registrar esse desejo aqui e que bom que a gente tem a RBSO engajada nesse movimento, né? Eu não sei se, com vista ao tema que tinha sido lançado aí, se o Eduardo, se o Marçal, se alguém mais quer fazer algum pronunciamento, se não... Eu gostaria, mas acho que o Edu, você quer falar? E depois que vocês pudessem fazer suas considerações finais. Não é isso, Rodolfo? Então, tudo bem. O Edu ou o Marçal? Quer Edu? Não, pode falar aí, Marçal. Eu acho que... Tá. Pode estar. Não, então, com relação aos desafios que a revista tem, sim, de modo geral, para mim, né, me parece, mas eu acho que a gente pode discutir depois, né? Eu acho que é como você continuar pequeno, porque o nosso objeto, o nosso campo, ele é pequeno comparado ao campo da saúde coletiva, mas, ao mesmo tempo, sendo grande, né? Tendo indicadores que permitam que a gente continue na Cielo e que a gente avance para outras fontes de indexação, por exemplo, internacionais. Então, esse é o nosso grande desafio, porque se a gente crescer muito, publicar 700 páginas por ano, talvez a gente acabe se perdendo. Então, eu acho que esse é um grande desafio, esse talvez seja o maior desafio. E o outro desafio, ele está ligado ao próprio campo, que é o seguinte: se o nosso campo está correndo risco, né? A gente tem assistido que a área de trabalho, por exemplo, na economia, na sociologia, em vários departamentos estão sumindo, então você não tem mais disciplina de sociologia do trabalho, economia do trabalho. Recentemente, o próprio Ministério do Trabalho tinha virado uma secretaria do Ministério da Economia, né? Então, assim, existe uma relação entre a revista e o nosso campo.
Só que eu acho que isso tudo, na verdade, não opera, porque como já tem sido publicado em diversos journals e fora do país, existe uma dívida muito grande, né, representada pelos problemas de saúde ocupacional no mundo, né? Fala assim, occupational risk burden, né, of diseases and accidents, ou seja, esse sistema político neoliberal que surgiu mais ou menos, né, teve o seu grande auge quando a revista surgiu, que é nos anos 70, né, na época da crise do petróleo, e que assola o mundo, é que tem sido responsável por essa dívida, né, das sociedades, das economias, das empresas com os trabalhadores. Enquanto isso existir, a revista, o campo existe e a revista vai existir, né? Embora a gente sinta, né, o movimento de pesquisadores, etc., mas a gente está lá e a gente tenta fazer o nosso papel. E, enfim, né, para fazer um pouco esse exercício né, de falar, de pensar no futuro, eu vou lembrar aqui das palavras da Ada, né, dizendo que, quando ela fez o editorial dos 40 anos, que é melhor ficar com a estratégia dos historiadores respectivos, porque, né, para analisar o que a gente viu, do que projetar, né, do que, sei lá, com uma bola de cristal imaginar o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, então, nesse sentido que eu acho que é legal dizer e que tem a ver com a nossa contribuição, no número 1 da RBSO, o professor Diogo Pulpo Nogueira, da Faculdade de Saúde Pública, na qual o Rodolfo trabalhava, né, trabalha ainda, né, ele escreveu um artigo sobre fadiga. E ele, logo em seguida, eu acho que é uma complementar, um texto complementar feito por ele mesmo, ele propõe como solução a democracia industrial sueca. Ora, ele apresenta o problema fadiga e a solução, que é a democracia industrial. Mas, veja bem, fadiga é o problema dos nossos tempos, só que a gente não está usando tanto esse tema, né, Pará? Hoje a gente fala de estresse, a gente fala de problema musculoesquelético, né, generalizado, né? Tem estudos que estudam não só numa parte do corpo, mas dor no corpo inteiro, né? A Rita Fernandes tem um artigo assim, não sei se publicou na revista em outro lugar, mas que diz isso, ou de saúde mental, né, na verdade. Então, ou seja, há 50 anos atrás, a gente estava falando do tema atual, né? E, né, dentro desse contexto, né, eu acho que a questão da ciência aberta é uma reação à globalização, né, a ação da globalização da economia, que está atrelada ao neoliberalismo, né? A globalização, uma das coisas que ela procura destruir é que é local. Então, esse esforço do Ford de Touros é muito nobre, porque é defender o local em detrimento do global. Mas a gente está nesse sistema que trata todo mundo da mesma forma, ou seja, todo mundo é consumidor, embora os algoritmos percebam o que vendem para cada um de nós, né? Certamente a música que o Eduardo Garcia escuta não é a mesma que eu, mas nós somos todos consumidores e esse momento, né, e talvez por isso, né, que o que o Diogo Pulpo Nogueira estava falando de fadiga hoje, que pegava nos operários, né, das indústrias, e hoje pega em todo mundo, é que cada vez mais a gente vive nessa época de indeterminação, né, ou como o Francisco de Oliveira chamou, né, de totalismo neoliberal, que faz com que o mal do trabalho, né, os males do trabalho são os mesmos dos males da sociedade, e que a gente está sendo cada vez mais forçado a acreditar, forçado a crer, que a gente não precisa mais das coisas que de fato a gente precisa, porque a gente se torna consumidor. Então, do que a gente não precisa? A gente não precisa do que é público, a gente não precisa dos outros, da participação, a gente não precisa da democracia. Então, essa questão, fadiga, democracia industrial, como o Pulpo Moreno colocou há muito tempo atrás, é o que está sendo... é o grande tema.
a gente até sente, né, nos últimos anos, até nas esferas das instituições públicas, a gente tem sofrido horrores do passado. Por exemplo, a gente é vítima de controle exacerbado que impede que a gente faz a nossa ação e que ainda, por pior que seja, faz a gente sofrer porque a gente não cumpriu com o nosso papel. Então, esse é um debate do nosso dia a dia na revista. Como conseguir manter essa agenda, essa perspectiva? Enfim, né, para encerrar, eu acho que o nosso papel é e mostrar cada vez, né, e valorizar cada vez mais a importância da teoria crítica, né, das teorias críticas, para pensar o mundo do trabalho e, de certa forma, procurar soluções que não estão tão distantes assim, como o Diogo Pupo já procurou estabelecer a relação há muito tempo. E o nosso papel é ajudar a sociedade, os nossos leitores, a não serem apenas consumidores, mas a saberem escolher, e que a sua escolha depende de valorizar o que tem mais humano na nossa natureza, que é a capacidade de fazer política. Então, a nossa revista, ela promove uma política e ela valoriza as instituições, a democracia, a ciência aberta, etc. Muito bom, Marçal. Eu só vou fazer uma provocação também antes do encerramento aí. Eu acho que a ideia, né, de uma revista que vocês estão construindo, né, de uma revista que ali, vamos dizer assim, a teoria, o conceito, a pesquisa, com a prática, né? Quando o Diogo falou isso aí, ele estava falando para a prática também, né? Ele estava falando para vamos dizer, o trabalhador lá né, do chão de fábrica, que sofria com essa ditadura, né, industrial. Então, um desafio que eu vejo, essa ideia, né, a academia ainda fica muito no diagnóstico, né, da reflexão, que é super importante e tal. Mas como avançar? Né? Então, um dos dossiês que a gente colocou era essa questão da intervenção. Eu acho que talvez um dossiê que fosse interessante seria valorizar, trazer para o debate experiências bem-sucedidas. Uhum. Né? Porque dialoga com essa prática, dialoga com quem está lá na frente e promove esse, vamos dizer assim, esse empoderamento das pessoas que estão fazendo. Valorizar o que está dando certo, porque é um mundo de resistência. A saúde trabalhadora é contra-hegemônica, né, para essa visão neoliberal, para esse mundo hoje, né, de consumismo. Eu acho que seria um tema talvez interessante também de pensar em algum dossiê, de valorizar experiências positivas, né, logicamente com um olhar científico, né, com uma reflexão, não é só contar caso, né, mas é uma provocação a mais aí. Eduardo, suas palavras finais aí. Em relação a isso que o Rodolfo colocou agora, essa provocação, achei muito interessante também. Inclusive, isso nós tentamos também possibilitar espaço, né, para esse tipo de discussão, né, através de uma modalidade que a gente incluiu na revista, que é o relato de experiência, né? E o relato de experiência foi justamente tentando abrir espaços, né, para que se divulgassem essas experiências bem-sucedidas, né? E a gente nota que as submissões, a gente tem muitas submissões que vêm, por exemplo, dos serviços, né? E às vezes de alguns outros setores. E é um espaço bastante interessante, muito procurado, né? A gente recebe bastante contribuições nesse sentido, né? Eu acho que é fundamental isso que você falou, né? Quando a gente pensou no dossiê de intervenção, foi justamente porque a gente observa também que a maior parte dos artigos que são produzidos, né? A maior parte das pesquisas que são feitas, a maior parte dos artigos que são submetidos, pelo menos para a RBSO, ainda fica no âmbito do diagnóstico, né?
Então, a gente sempre quis motivar, a gente quer continuar a incentivar isso, né? Esse espaço da intervenção, né? Das possibilidades de ação, de mobilização, de organização de ações, né? Que possam enfrentar, né? Todas essas situações que as pesquisas de diagnóstico nos mostram, né? As condições, enfim, que a gente conhece bem, né? Então, acho que esse realmente é um desafio em aberto, né, e que vai continuar sendo um desafio, né, não só para a revista, mas para o campo, né, e para a área, né. Eu também queria aproveitar para agradecer, né, agradecer o espaço, né, e agradecer a oportunidade da conversa, né, que foi, acho que, bem interessante, e sugerir, né, aos que assistirem a isso que acessem os espaços da revista, quer dizer, entrem em contato conosco, né, para que a gente possa sempre atender as expectativas e continuar estimulando e participando desse debate importante que nos cerca. Olha, eu queria, já agradecendo muito a vocês da revista, também agradecer assim, que nós tivemos, para a realização dessa conversa, uma ajuda importante da Cristiane, a Cris, que está ainda nos acompanhando aqui, né? E agradecer pela contribuição dela, e que, na verdade, foi uma mobilização interna aí do grupo da Funda Centro, e dizer que eu gradei muito dessa conversa aqui, viu? Achei que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho e muito sintonizados com os desafios contemporâneos, então, muito bom ver essas questões. Teve um momento ali que o Marçal falou de alguns cenários meio catastróficos, eu bati na madeira, não resisti. Não creio nas burras, pero que elas vai, lá vai. Mas eu sei que ele também compartilha conosco das esperanças de tempos melhores, é isso. Bom, Pará, você sempre pode editar o texto, né? Você pode cortar, você não, mas não é o caso. De qualquer forma, a gente tem, e a gente sabe disso, que fazer pesquisa e publicar histórias que deram certo. Isso está no nosso sangue, né? Na cooperação, inclusive, com o Sereste Piracicaba, que está nesse sentido, de publicar situações que funcionam para que os outros se apropriem também. E refletir sobre o que fazemos, que essa é a lição, debatê-la. Então, nesse sentido, eu já estou encerrando minha fala aqui e passo ainda, se o César, se a Leila, se o Rodolfo quiserem fazer algum comentário final, o próprio Marçal, se quiser fazer mais algum comentário, sintam-se à vontade. Só dizer que a gente tem um grande desafio também, não só como revista, mas como comunidade científica brasileira, e é lutar pelo fortalecimento das nossas políticas públicas de ciência e tecnologia, e que essas políticas contemplem também a publicação científica, né, para que a gente possa continuar garantindo a publicação em acesso aberto, em português, né, e viabilizando a divulgação da produção científica brasileira, no caso da RBSO, no campo da saúde do trabalhador. Muito bom. César? Queria só comentar assim, que eu acho que nós temos um campo vastíssimo ainda pela frente, né? Estão desconstruindo a figura do trabalhador, tornando ele um colaborador, né, para as empresas, né? Mas colocando a pessoa a escolher entre direitos mínimos de trabalho e o emprego, né? Uma balança que simplesmente não tem como se equilibrar dessa, né? E todos esses desafios a gente vai colocar nas páginas da revista quando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas universidades, que estão mantendo ainda a seu vigor, tá? Mesmo a duras custas, tá?
para produzir os trabalhos científicos e que submeterem à revista. Nós estaremos lá para apoiar e fazer que essa produção científica tenha vazão na sociedade. Tá? Obrigado. Bom, Pará, se eu puder só dizer que a gente escreveu um artigo em 2015, o César, eu, o Algrande, que foi publicado na Ciência e Saúde Coletiva, que chama da Segurança e Medicina do Trabalho à Saúde do Trabalhador, História e Desafios da Revista. Acho que é interessante, vale a pena ler, porque mostra a articulação entre a revista, o campo, a questão, né, da indexação e algumas perspectivas. Eu acho que também conta um pouco a história da instituição, que é a Fundacentro. E agradecer aqueles que não estão presentes, né? Ado, o Eduardo, Júlio, Tarsila, Ângela, e também os que já passaram, né? A Helena, Cristina do Amaral e outras pessoas que ajudaram a gente nesses 15 anos, mais, né? 16 anos. Eu queria, antes da gente encerrar, só ver se de vocês da revista gostariam de acrescentar mais alguma coisa e dizer, AVE RBSO 50 anos. Vida longa. Cadê o champanhe? Vai ser uma boa festa o ano que vem. Nossa, nem me fala. Esse ano, né? Graças a Deus, gente, acabou a pandemia, a gente já pode começar a fazer umas coisas mais